E, para finalizar a nossa resolução, questão 29, outro exercício complicado para ser respondido aí. Antes de resolver, por favor, curta o nosso vídeo aí, compartilhe, dá um up no canal aí. Olha só, o exercício fala de um contexto aí, né, de um material que é utilizado para substituir o olho, no caso de perda do olho, né, um material que é feito pela UFSCar e pela Unesp. Ele sugere uma aplicação desse material, mas de fato o que interessa para a gente aí é o exercício técnico. O exercício técnico dá esse desenho para a gente. Nesse desenho ele sugere como sendo um esboço, né, do material que vai ser feito para substituir o olho, e no esboço ele diz que OPQ é um setor circular, OPQ é um setor circular. O setor circular é uma fatia de pizza, naturalmente, se é um setor circular, isso aqui é raio e isso aqui é raio também. OPQ é um setor circular, e aí ele continua dizendo, né, com um ângulo central que tem vértice no ponto O. Então aqui está o centro da circunferência que contém esse setor, que vai dar essa figura aqui. Um setor circular e cujo arco é tangente aqui em cima no ponto X, e sugere que essa figura é um retângulo, né? A pergunta da questão quer saber para a gente qual a área desse setor circular. Para a gente responder isso, as hipóteses que a gente tem é: o segmento PQ mede 2 raiz de 3 unidades de comprimento, ou seja, o lado maior do retângulo, 2 raiz de 3 unidades de comprimento. E o segmento PS, que representa a medida do lado menor do retângulo, vale 1 unidade de comprimento. Objeto do exercício: determine quem é o raio dessa circunferência. Deixa eu botar uma letra minúscula aqui, porque já tem uma letra R aqui, né? Então, qual o raio dessa circunferência e qual o ângulo central, porque eu preciso das duas coisas. O setor é uma fatia do círculo, literalmente uma fatia de pizza. Então, se eu souber quanto vale esse ângulo, vai ser uma fração do 360 graus. Você tem a área do círculo é π raio ao quadrado. Se você pegar uma fatia do círculo a partir de um setor no centro do círculo, aí você vai acabar tendo uma fração do 360 graus. Então, eu preciso saber quem é esse ângulo aqui e preciso saber qual o raio desse setor, qual o raio do círculo que contém esse setor. Vamos aos cálculos. O que temos aqui é o seguinte: para começar, já que isso é um setor e a questão sugere, então isso é igual a isso, que vai ser o raio do círculo que me interessa obter, o que caracteriza para mim que essa figura é um triângulo isósceles. POQ é um triângulo isósceles. Aí você fala, e o Kiko? Bom, o Kiko, que um triângulo isósceles, ele tem uma qualidade que quando você traça uma perpendicular a partir do vértice, em direção ao lado distinto, você acaba criando dois triângulos retângulos congruentes. Basicamente falando, ele acaba dividindo o triângulo isósceles, esse traço aqui da altura relativa àquilo que a gente chama de base, e divide o triângulo em dois triângulos retângulos iguais. Olha o problema maior do exercício qual é. Essa medida vale 1, a questão deu para a gente. Essa medida vale 2 raiz de 3. Do conhecimento do triângulo isósceles ter essa qualidade de criar dois triângulos iguais, quando eu traço a altura relativa à base, eu vou afirmar que esse 2 raiz de 3 foi quebrado em dois pedaços. Então, eu vou ter raiz de 3 de um lado e raiz de 3 do outro. O exercício vai morrer nesse triângulo, com o teorema de Pitágoras. E depois com a trigonometria para eu poder saber quem é o ângulo todo aqui. É um exercício complexo. O que eu vou fazer? Desse triângulo eu conheço o raio, é o meu objetivo, e eu conheço raiz de 3, e aí que está, na minha opinião, o maior detalhe do exercício. Deixa eu pegar uma outra régua aqui, observe. O raio do setor, ele passa aqui, ó, num todo, formando a circunferência. Ora, se isso é um setor circular, isso não é todo mundo que enxerga. Isso aqui tem o raio da circunferência. Quando eu passo isso aqui, essa medida aqui também é raio da circunferência. Isso aqui tudo tem a mesma medida disso. Eu tenho um raio de circunferência aqui. Isso vale R, isso aqui também vale R. Ora, se isso aqui é R e isso aqui também é R, então eu sou capaz de maquinar quem é isso aqui, em termos algébricos. Porque essa medida completa aqui vale R.
que é o raio do setor, vale R. Se essa medida vale R e aqui em cima vale 1, dado que isso aqui é 1 e isso tudo é R, então eu vou afirmar que esse pedaço aqui que eu risquei vai ser R menos 1. Aqui vem R menos 1. Eu acho que a grande sacada do exercício é você enxergar esse raio aqui. Que essa distância é igual a essa, provavelmente todo mundo põe. Mas você perceber que essa distância aqui também é igual a essas duas, não é tão simples. Você precisa de um pouquinho da teoria, né? Eu digo que é por ser o raio do setor. Então, dado que isso é R, raio, e aqui em cima é 1, então embaixo vai ser R menos 1. Aí eu vou aplicar Pitágoras. Então, eu vou ter raio ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, soma dos quadrados dos catetos. É isso que eu vou ter, raio ao quadrado igual a desenvolve o produto notável, quadrado do primeiro termo, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo termo, mais raiz de 3 ao quadrado dá 3. Os quadrados vão sumir, é isso que eu vou ter, 2R igual a 4, e eu vou concluir que o raio desse setor tem 2 unidades de comprimento. Parte do meu exercício está aqui, eu preciso do raio. Agora eu preciso saber o ângulo. Aí para saber o ângulo, primeiro eu já teria que ter achado o raio. Então a minha figura vai ter raio, que vale 2, raio menos 1, como o raio é 2, 2 menos 1, isso aqui vale 1. E essa medida aqui eu já sabia que era raiz de 3. Aí eu vou achar esse ângulo aqui, eu vou chamar de alfa. Aí note que esse alfa vai ser a metade do ângulo que eu quero. Eu vou achar esse ângulo aqui com trigonometria, usando seno, usando cosseno, o que você quiser aí. Eu vou aplicar seno aqui. Seno de alfa igual a cateto oposto, raiz de 3 por hipotenusa 2. Dado que esse ângulo é agudo, seno igual a raiz de 3 sobre 2, então eu vou afirmar que o alfa, que é metade do ângulo que eu quero, vale 60 graus. Logo, o θ vale 120 graus. Então, eu tenho o ângulo e tenho o raio. Aí, eu substituo aqui e calculo a área. Então, eu vou ter 120 graus sobre 360 vezes π vezes, e o raio é 2. 2 ao quadrado. Isso aqui vai ser 1/3 de π vezes 4, portanto, a área do setor vale 4π sobre 3 unidades de área. Tá aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado da resolução. Deixe seu joinha, um grande abraço.